Você está no canal CNC Tecnologia e eu sou o Fernando Cassaniga. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula do curso de Programação Avançada FANUC. Tá? Na aula de hoje, a aula 4, nós vamos ver as variáveis do sistema. Nós vamos observar que a máquina, quando ela processa o movimento, tudo que ela faz em cima de variáveis. Essas variáveis do sistema são as que comandam a máquina, por isso que falamos máquina de comando numérico. Você vai entender por que é comando numérico. Nós vamos observar que algumas variáveis nós podemos buscar os valores que estão carregados nessas variáveis do sistema e checar alguma coisa, por exemplo, um preset de ferramenta. Você quer colocar um preset de ferramenta, quer que o seu programa supervisione, que não seja muito maior que um certo valor e não seja menor que um determinado valor. Por exemplo, se você usar uma ferramenta muito curta para alguma usinagem, pode ser que haja colisão, você não perceba. Tá? Então você pode colocar no programa uma proteção dessa. Que se ela for menor que tal medida, ela pare a máquina, dê um alarme. Você pode fazer isso, nós vamos ver como é que faz. Tá? Você pode colocar um contador de peça no final e no final você vai colocando uma checagem que assim que atingir aquele valor, a máquina para e dê um alarme informando para você que atingiu a quantidade de peças desejadas. E assim tantas outras coisas, é muito interessante. Tá? Você fazer programa por variável é uma coisa muito legal mesmo, programação. A criatividade é infinita. Vou dar alguns exemplos aqui, mas você, que é um programador experiente, conhece seu produto, conhece seu processo, você pode criar em cima dessas variáveis uma infinidade. Você pode checar, por exemplo, uma origem. Vamos supor que no seu dispositivo a origem tem que ficar em um determinado ponto. Você pode checar que se o X, vamos supor, seja de 3 eixos, a posição da sua origem, seja no centro da usinagem, por exemplo, você pode pôr o X que tem que ser de tanto a tanto, o Y de tanto a tanto, o Z de tanto a tanto. Se quiser ficar fora disso, pode parar e dar um alarme na máquina. Então evita certos problemas, pode evitar até colisão. Tá? Então fiquem com essas aulas aí, observem bem, tá? E estudem bastante, que vale a pena. Tá legal? Curso de Programação Avançada Parametrizada para Máquina CNC FANUC. Como vimos em aulas anteriores, são 11 aulas, o módulo completo de Programação Avançada. Né? Hoje veremos a aula 4, que são as variáveis parametrizadas do sistema CNC, vídeo 143. Aula 4 do 11, variáveis parametrizadas do sistema CNC. Quais são essas variáveis? São as variáveis que a máquina usa para trabalhar. Tudo que nós programamos se transforma em variáveis, que são números binários, que a máquina usa para processar seus movimentos e suas ações. Então, por isso falamos máquina comando numérico. São comandadas por números. Como vimos anteriormente, existem dois grandes grupos de variáveis do usuário e variáveis do sistema. As variáveis do usuário, que vai de 1 a 999, são divididas em 3 grupos. As variáveis locais de 1 a 33, variáveis comuns 1 de 100 a 199, variáveis comuns 2 de 500 a 599. Isso aqui nós já falamos, né, de como funciona. Agora, na aula de hoje, nós vamos dar início as variáveis do sistema, que são as variáveis acima de variável 1000. Então são, dependendo do fabricante, são milhares e milhares de variáveis. Ela parte de 1000 e vai até o número máximo, né, número de variáveis. Tá? O número máximo está na aula 1, que vai de 10 elevado a 47. Então esse é o valor máximo. Isso aqui é o exemplo de uma tela do sistema do usuário, né? São os 3 grupos aqui, variáveis locais, variáveis comuns e variável comuns 2, tá? No comando 180i, elas são visíveis
através das telas. Então eu posso olhar os valores. As variáveis dos sistemas elas ficam ocultas. Eu posso buscar o valor através de uma atribuição. Então atribuo, por exemplo, eu coloco lá variável 821 igual a variável 10.001. Ele vai lá na variável 10.001, pega o valor, que é a correção de ferramenta H1, né? Ele vai jogar nessa variável 821 e eu vou poder ver esse número aqui. Aí eu consigo buscar os valores através de atribuição. Eu não consigo visualizar esses valores. Tá? Eu posso manipulá-los, eu posso buscá-los através desse sistema de atribuição, mas não posso visualizá-los de forma individual. A maioria das vezes não podemos introduzir valores nas variáveis do sistema, elas que são abertas a carregamento de valores, e podemos introduzir esses valores em duas formas. Então, na variável do sistema, existem algumas que eu consigo, no meu programa, atribuir valores a ela. Por exemplo, os valores de ponto zero do eixo X, por exemplo, G54 do X. Eu consigo atribuir valores a ela. O Y, o X, o Y, o Z, o B, o A. Então eu consigo, através de atribuições, colocar valores. Então como que eu coloco valores? Atribuindo valores via programa CNC. Ou atribuindo valores via programa, né, por atribuição, ou atribuindo valores com cálculos de programa, via programa. A ação mais correta sempre é introduzir valores via programa, que manualmente eu não consigo. Então aqui está na condição correta. Via programa eu consigo por duas formas, por atribuição e por operação aritmética, coisa que nós já vimos nas aulas anteriores. As variáveis do sistema. As variáveis dos sistemas podem ser usadas para ler e gravar dados internos do CNC, tais como valores de ferramentas, dado de posição atual e tudo mais que seja memorizado. Observa-se que algumas variáveis do sistema apenas podem ser lidas e não alteradas por questões de funcionamento. As variáveis do sistema são fundamentais para a automatização e desenvolvimento de programas em geral. Bom, como são a numeração das variáveis do sistema? As variáveis do sistema são acima de 1000. Então, como uma multiplicidade de variáveis do sistema, podem ser inseridos estados internos e dados do comando do programa CNC. As variáveis do sistema são descritas no Manual FANUC de Operação e Programação, número 63014, capítulo Programação, página 407. Esse é o manual da FANUC que abrange esse assunto, tá? É dele que nós estamos tirando essa aula. As variáveis do sistema não são visíveis, no entanto, podemos buscar ou carregar seus valores por atribuição. Por exemplo, então aqui eu tenho a variável 3001, que é o relógio, né, contador de tempo, e aí eu consigo buscar o valor e colocar na variável 760, que é visível. 4003 também, que é uma outra variável do sistema. A variável 4003 define se está ativado no momento G90, G91, né? É colocado nessa variável. 4115 define o número do programa CNC que está ativo no momento. Eu posso buscar esse número e jogar na variável 766, por exemplo, né? E aí eu consigo visualizar. Dessa forma eu consigo visualizar uma memória do sistema. Então, aqui tem um exemplo de variável de ferramenta para corretores de ferramenta. Então, vamos dar um exemplo de como trabalhar esse corretor, né? Tela de corretores de comprimentos e raios das ferramentas H1 H999, comando CNC FANUC OI. Então eu tenho aqui a numeração dos corretores das ferramentas, que vai de H1 até o 999 ou D1 até o D999. Então eu tenho aqui altura, geometria e desgaste. A máquina, lembrando que ela trabalha sempre com a soma da geometria e desgaste. E temos aqui à direita o raio, que é a geometria do raio, que é o valor do raio real, e aqui
o desgaste. Então também sempre trabalha com a soma dessas duas colunas. Então aqui eu tenho a numeração do corretor. Então quando eu tiver aqui o número 1, eu vou subindo aqui até chegar no 1, por exemplo. Aí eu vou ter o H1, eu vou ter a geometria da ferramenta e o desgaste. Tá? Então aqui a máquina usa com o total. Isso aqui é o corretor de ferramenta. Quando eu coloco o número aqui do corretor, que aqui é o H659, está 150, é o comprimento de correção do H659. Tá? E aqui teria um número, seria o D. Quando eu coloco esse valor aqui, na verdade, ele está entrando numa variável do sistema que nós vamos ver na página seguinte. Quando eu coloco o valor aqui na variável correspondente, né, que é um corretor correspondente, ele vai na variável H659. É uma variável que corresponde ao corretor. Nós vamos ver logo mais adiante a tabelinha de correção de comprimento e raio de ferramenta. Então, marca bem aí. Aqui eu tenho o número do corretor, que seria o H ou o D, né? O H quando você tratar dessas duas colunas, que seria o comprimento. E o D quando tratar dessas duas outras colunas, que seria o raio. Tá? Então, essa é do comando OI, assim que nós tratamos o corretor de ferramenta. Aqui do 180i, o 180i eu tenho duas páginas. Eu tenho uma página para o comprimento, tá vendo aqui, comp de comprimento. Então aqui H1, H2, H3, H4, vai embora, até o H999. Tá? Quando eu acionar aqui a correção de ferramenta, vai abrir a opção comprimento e raio. Se eu clicar no raio, vai aparecer aqui raio, né? O D1, D2, D3, D4, vai assim por diante. Lembrando aqui que tem a geometria, que seria o valor do corretor, o desgaste, e aqui a soma dos dois. Tá? Então, se eu tiver um valor desse, aqui seria no caso de ajuste. Aqui o corretor, aqui H11, H12, e a máquina trabalha com essa soma. Então, na verdade, o H está aqui. Tá? Então, quando eu falo em H, ele pega esse total aqui. Quando eu coloco no meu programa G43, H1D1, ele vai pegar esse H aqui. Aqui é o H1. Tá? Aqui é a geometria, que seria o que foi medido no preset. E aqui o desgaste, que seria a área de ajuste. Ele vai somando esse valor para cá e coloca o total aqui. Tá? Aqui é o raio, né? Aqui é aquela tela que eu falei, né? Clica aqui comprimento, aqui clica raio, ele vai alternando as duas páginas. Para raio, aqui no caso raio, né? E comprimento, que seria a página anterior. Tá? Então, essas duas páginas, comprimento, raio, comprimento, raio. Então aqui seria o D1, a geometria do raio, desgaste do raio, e aqui seria o D1. Então aqui seria o que o comando usa para corrigir o raio, no caso quando eu usar o G41 e o G42. Então como é que funciona a parametrização do sistema interno da máquina no caso de compensação de ferramenta? Então isso aqui seria o número da compensação. Quando eu falar em comprimento, aqui seria H1, H2, H3, H200, H201, H202, até até H999. Tá? Quando eu falar em H. Quando eu falar em raio, isso aqui vai ser D1, D2, D3, D4, até dos D200, até 299. Então isso aqui seria o número de compensação, que seria aquela primeira coluna. Seria essa primeira coluna aqui, né? Seria equivalente a essa primeira coluna, que vai de 1 a 999, no caso do raio, e aqui no caso de comprimento também de 1 a 999. Então aqui seria aqui a compensação da geometria. Quando eu falar em comprimento, quando o 1 aqui for comprimento, aqui seria a geometria do comprimento do 1. Aqui seria a geometria do desgaste do 1. Então a máquina vai trabalhar com a soma do 11.001 com o 10.001. Aí seria o H1. O H1 trabalha com essa soma aqui. O H2
com 11.002 mais o 10.002, o H3 com 11.003 mais o 10.003, o H4 e assim por diante, o 11.201 com 11.201, ou 11.999 com 10.999. Então ele vai do 1 ao 999 aqui, tá? Aqui vai do 1 ao 999, do 11.001 a 11.999. Então, quando se falar em compensação do comprimento da ferramenta, que está aqui em cima, ó, que é o H, né? Então, esse aqui são as variáveis do sistema na memória C de compensação de ferramentas do FANUC, tá? Então, quando se falar nesse tipo de compensação, que se vai de H1 a H999, nós temos esse tipo de compensação de comprimento, tá? Quando falar em compensação de raio, então aqui eu tenho a geometria, que é aquela primeira coluna, e a compensação do desgaste, que no caso, quando está em inglês lá, é o wear, né? Então, 13.001 a 12.001, quando eu tiver com D1 atuando. 13.002 mais o 12.002, quando eu tiver com o D2. 13.003 com 12.003, quando eu tiver com o D3. 12.200 com 11.200 mais 10.200, mais, isso aqui seria no comprimento. 13.200 mais 12.200 do raio, que seria o D2. E assim até o D999, que seria o 13.999 mais o 12.999. Tá? Então é assim que, quando eu coloco um valor através de uma digitação, através de um programa, naquela tabela lá, naquelas tabelas, né, do comando, que nós falamos aqui novamente, ó, raio, comprimento do 180i, ou raio comprimento aqui do OI, nós estamos falando dessas variáveis, estamos na verdade carregando essas variáveis, tá? Então, o número de compensação é igual a H para o comprimento. Então a geometria H1 está com 11.001, da H2 11.002 e assim por diante, H3 11.003 e assim por diante. E assim também no caso do desgaste. O número de compensação AD, né, para o raio, então a geometria D1 está no 13.001, a D2 13.002, T3 13.003 e assim por diante, e é mais assim pelo desgaste, tá? Então, lembrando mais uma vez, a máquina trabalha, quando eu falo em H1, é 11.001 mais 10.001. H2, 11.002 mais 10.002. E assim vai por diante. Quando eu falo em raio, D1 trabalha com 13.001 mais 12.001. D2, 13.002 mais 12.002 e assim por diante. Essa é a compensação da ferramenta, tá? Mais para frente, na aula 5, teremos desvios, a parte comparativa, tal. Nós estamos vendo a base de tudo para poder dar exemplo. Porque exemplo depende de um montão de coisa. Então não adianta eu dar um exemplo sem explicar certas coisas. Então explicando tudo para depois dar exemplos de programas usando isso, tá? Então guarda aí que na aula 6 vão ter muitos exemplos. A aula 5 nós vamos explicar mais coisas ainda, e a aula 6 vamos ter vários exemplos, tá? Então agora estamos só explicando a base das coisas. Horários do sistema podem obter a data, a hora atual, via programa, tal. Então, leitura do horário atual, indicação do horário, hora, minutos e segundos. Exemplo, vamos supor, num determinado momento do programa eu coloco variável 1 igual a 13.002. A variável 13.002, na variável 1 é carregado o valor da hora atual. Então, ele lê um relógio. Por exemplo, se agora for 13 horas, 34 minutos e 56 segundos, ele vai carregar na variável 1 153456, vai carregar este número. É um número, sim, sequencial, mas na verdade ele dá hora, minutos e segundos aqui. Cada dois números, então 15 horas, 34 minutos e 56 segundos. Se fosse 14:56:04, 14 horas, 56 minutos e 04 segundos. Tá? Então, eu jogo ele numa variável qualquer de uso meu. Tá? Então,
Na variável 3012, eu tenho sempre a hora atual. A variável 3001, ele mostra a leitura do tempo atual. É o relógio, o contador de tempo em milissegundos. Ele fica contando o tempo, ele começa de um valor zerado, né? E num determinado momento, ele zera automaticamente e começa a contar o número. Então não é quando eu entro nele que está zerado, ele está num número qualquer lá. E eu posso buscar o valor desse tempo em milissegundos. Então como é que eu faço a conta do tempo de um programa, por exemplo? Qual é o tempo de processamento de um programa, de um ciclo de usinagem? Como é que eu faço a cronometragem via programa? Lá na minha primeira sentença, eu coloco variável 700 igual a 3001. O que ele faz? Ele pega o valor do relógio naquele momento de inicialização do ciclo do programa e joga esse valor dentro da variável 700. Aí eu processo todo o meu programa, aí troquei parte, já fiz tudo que tinha a fazer. Antes do M30 eu coloco variável 3001, variável 701 igual a variável 3001. O que ele faz? Ele pega o tempo atual e joga na 701. Então, o tempo inicial eu joguei na variável 700. O tempo final eu joguei na variável 701. E aí, na linha seguinte, o que eu faço? Eu faço uma conta. Eu ponho variável 702, que vai ter meu tempo total, né? É igual a variável 701 menos a variável 700. Então, com essa operação, eu fecho um colchete que eu vou ter o tempo líquido do ciclo da minha usinagem. Aí põe a barrinha, divide por 1000 para transformar em segundos, né? Milissegundos. Estou em milissegundos, divido por 1000, transforma em segundos. E depois divido por 60, eu divido em minutos. Então, na variável 702 eu vou ter quantos minutos demoraram por ciclo, minuto centesimal. Por exemplo, 2 minutos e meio vai aparecer 2,5. Legal? Na variável 3011 eu vou ter a leitura da data atual. Então se eu colocar na variável 1 igual a variável 3011, a variável 1 vai ser carregado o valor de 1994, 0928. Se hoje fosse 28 de setembro de 1994. Então a sintaxe é essa, tá? Então se hoje, por exemplo, é 2021 05 15. Então é dia 15 de maio de 2021. Então parecia 2021 05 15. Essa é a sequência dessa numeração, para buscar data. Variável do sistema para a máquina CNC e gerar alarme via programa. A variável 3000 é uma variável que você consegue, de acordo que se acontecer alguma coisa que você não quer, você fazer um desvio do programa para ela e colocar qualquer valor nela. Então vamos ver aqui. A variável do sistema para alarme de macro. Se para a variável 3000 for indicado um valor entre 0 e 200, o CNC para com um alarme. Depois da impressão pode constar um alarme de até 26 caracteres. Na tela aparece o número do alarme, por exemplo. Então, no meu programa, eu coloco lá depois do M30, que eu nunca vou ler quando estiver normal, né? Eu coloco, por exemplo, N1000, variável 3000 igual a 1, e ferramenta não encontrada, por exemplo. Então, se tiver alguma situação que eu não encontro a ferramenta desejada, eu vou fazer o desvio para a N1000, né, um Go to N1000, ele vem para cá, depois do M30. Então, quando estiver tudo normal, ele vem até M30 e encerra o programa ali. Quando não estiver normal, eu faço um desvio para essa N1000, aí ele vai ler isso aqui, vai parar a máquina e dar um alarme com esse comentário aqui. Lembrando que o máximo 26 caracteres. Na tela vai aparecer 3001, ferramenta não encontrada, que é exatamente o que está aqui.
variáveis do sistema para informações modais. Bom, essa área aqui é a área de, a maioria delas, na área de cima principalmente, que é as funções Gs. Quando você programa alguma função G, na verdade você está colocando um valor dentro de uma variável. E mudando a função G, é uma função modal, né? Aquelas que mantêm a memória, que mantém as funções memorizadas, as funções modais, elas atuam sempre em cima de funções, né? Então o que nós temos aqui? A 4001 é a do grupo 1, né? Por isso que é montado em grupos. O grupo atua numa variável, a variável 4001 do grupo 1, G0, G1, G2, G3, G33. Uma substitui a outra. Por quê? Porque está dentro da variável. Quando você programa G0, vai o valor 0 aqui. O G1 vai o valor 1 aqui. O G2, o 2, o 3, o 3, o 33. Então, conforme o valor aqui dentro dessa variável, é a condição que a máquina vai desenvolver de deslocamento. 4002, grupo 2. Aqui é o plano de trabalho, né, da máquina. G17, G18, G19. 4003 é a 90, 91. 4005, né? Aqui é 4005. A G94, G95, assim por diante. Ó. Cada função dessa está dentro de um grupo que vai estar ligada a uma variável, né? Você tem também aqui a 4006 G20, G21, 4007 a condição de correção de raio da ferramenta, pelo centro da ferramenta G40, à esquerda G41, à direita G42, 4008 é o grupo 8, G43, 44, 49, que é a compensação da ferramenta, G49 ferramenta descompensada, 43 com a compensação à direita e G44 com compensação à esquerda da ferramenta. 4000, a variável 4009, aqui a condição de subrotina atuando, qual o G da subrotina que está atuando, né? No caso sem subrotina nenhuma atuando, grupos fixos da máquina, né? G80 atuando é o que cancela os outros ciclos, né? Aqui a condição de retorno após o ciclo, 4010, G98, G99, 4011 a condição de espelhamento e o grau de escala, né? A escala, função de escala dos valores, G50, G51, 4012, aqui é a chamada do ciclo por atribuição, G65, G66, G67, que cancela o G65, 4013, aqui é a condição de rotação do sistema, aqui é 97 RPM, 96 velocidade de corte na função S, 4014, aqui as condições de ponto zero, do G54 até o G59, 4015, tem outros grupos também que atuam nessa condição aqui, que vai do G54, G59, do G54PU, G54P48 também. Mais para frente a gente vai ver um pouquinho. Aqui a condição de deslocamento, parada precisa, deslocamento contínuo, tá? G61 até G64. 4016, aqui é o grau de rotação do sistema de coordenada, G68 rotaciona, G69 cancela a rotação. E assim, ó, pinguinho aqui, ó, assim por diante. 4022, tal. 4102, posição do eixo B. 4107, condição de correção do raio da ferramenta. Qual é o D que está atuando? 4109, condição de avanço que está programado no S. 4111, qual é o corretor do comprimento que está atuando, que é o H. A 4113, qual é a função M que está acontecendo agora em relação à rotação, M3, M4, M5. 4114, o número de sequência da sentença, o número da sentença em processamento. 4115, o número do programa que está sendo processado. 4119, o valor da função S, quanto que está sendo programado na rotação. 4120, o número da ferramenta T. 4130, o código P do chamada, em algum tipo de chamada. E assim por diante, tá? Então, lembrando que eu posso manipular esses valores através
dessas variáveis. Aqui é um exemplo de como que funciona uma máquina CNC. Tá? Então agora preste bem atenção como o negócio é simples e complexo ao mesmo tempo. Para um simples deslocamento, numa sentença eu coloco lá x200, uma sentença lá no meio do programa, x200. O que acontece para a máquina processar esse deslocamento x200? Então o que seria? Um eixo x vai se deslocar para a coordenada de 200. Tá? O que acontece internamente na máquina? O que ela faz em milissegundos? Isso aí é milésimos de segundo. Tá? Então, a primeira pergunta que ela faz, quando vai processar, processando uma simples sentença como o x200, por exemplo. Então, a primeira pergunta que ela faz é, 200 o quê? Aí ela vai aqui naquela tabelinha, e vai na 4006, e vê que está com o número 21 lá dentro. Então, está atuando o quê? G21. G21 quer dizer que as coordenadas são em milímetros. Então, ela vai fazer 200x 200 milímetros. Tá? Aí ela faz uma segunda pergunta, partindo de onde? Então, qual seria a referência do deslocamento? 200 milímetros a partir de onde no eixo X? Aí vê lá, vai no 4003. No 4003 ela vê um número 90 carregado nela. Número 90, quer dizer o G90, coordenadas a partir de uma origem, coordenadas absolutas. Então, ela só sabe que é a partir de uma origem que vai fazer 200 milímetros. Daí ela pergunta, mas qual a origem? Tem tantas origens na máquina, qual a origem? Daí ela vai no 4014 e vê lá o número 54. Né? Algumas máquinas número 1, vai do 1, 2, 3, o primeiro eixo seria o G54. Né? Aí ela vê que é o G54. Tá, daí ela faz uma outra pergunta. A distância do zero máquina para essa origem G54, quanto que vale? Porque a máquina entende só zero máquina. Ela não entende mais nada de posicionamento que não seja o zero máquina. Então ela vai lá na variável 5221, que marca a distância do X do G54 para o zero máquina. Está marcado lá. Então ela sabe que a partir do zero máquina ela tem que andar esse X aqui, mais os 200 milímetros, para onde eu devo posicionar a máquina. Né? Aí vem outra pergunta, qual é o plano de usinagem e o de penetração? Então, para ela entender em que sistema de coordenada ela se encontra, ela vai no 4002. No 4002 está lá o 17. Então, nós estamos com o G17. O que seria isso? O plano atacado é o XY e o plano de penetração é o Z. Então, ela já entendeu que o X ele é um deslocamento lateral. Ele já sabe para onde vai partir o sistema de coordenada no G54 com o G90, que é a coordenada absoluta. Legal. Está pronta? Ainda não. Vai ter mais pergunta ainda. Está compensado o comprimento da ferramenta? Aí ela vai lá no 408, né? no 4008, ela vai lá no 4008 e vê o 43 carregado. Então está compensado com a ferramenta à direita do fuso, quer dizer, à frente, né? Existe uma compensação. Ah, legal. Então, podemos sair? Não, ela faz outra pergunta. Se está compensado, o comprimento H, qual é? Aí ele vai lá no 4111, o número, né? O número do H, não é o comprimento H. Ele vai lá no H e vê qual o número do corretor que está atuando. Indo no H, ele vai procurar qual é o corretor. Aí ele vai lá no H, que é o 4111, e vê que está lá o número 1, é o corretor 1. Então, ele está com G43H1 atuando. Tá? O H1 é o primeiro corretor. Aí faz mais uma pergunta. Vai posicionar pelo centro de giro ou pela correção da tangente da ferramenta? Aí ele vai na 4007 e vê que está com o 40 lá dentro. É pelo centro da ferramenta, não existe compensação de raio atuando. Tá. Então ele sabe que é o centro de giro do fuso que tem que parar na coordenada x200. Beleza. Se está compensado o raio,
com o QD. Bom, não está compensado, não precisa olhar, mas se estivesse com o G41 ou G42, na 4107 estaria o número do corretor D, D1, D2, D3, D4, e assim por diante. Tá? E aí, ainda que não consta aqui, para ver o número do compensação do H e do D, ele iria naquele que nós vimos agora, aquela tabela que nós vimos agora, 10.001 mais o 11.001 no comprimento, 12.001 mais o 13.001 para o raio. Então ele saberia o valor de compensação que ele tem que atuar aqui, ok? Tá. Estando atuando algum ciclo do sistema, ele vai no 4009 e vê lá que tem o número 80 lá. Com o número 80, ele sabe que está sem nenhum ciclo atuando. O G80 está atuando nesse momento. Tá? Aí, qual é a próxima pergunta? Ele está ativo alguma função de espelhamento ou fator de escala? Ele vai no 4011. No 4011 está lá o 50. Está atuando o G50. Então não está atuando nenhum espelhamento, nenhum fator de escala. Tá? Aí vai fazer outra pergunta. Está memorizada alguma chamada de subrotina modal? Ele vai no 4012. Está lá o 67. 67 não está sendo chamada nenhuma subrotina modal, não existe nenhuma subrotina atuando. É legal. Vai fazer ainda? Não, tem mais pergunta ainda. Este deslocamento deve acontecer com parada precisa ou com movimentação contínua? No 2015 vai estar o valor G61, que é parada precisa. O que é parada precisa? Vai parar dentro de uma área de precisão pré-determinada pelo fabricante. Tá? Então tem um quadrinho lá que ele está dentro daquela precisão. Continuando. O sistema de coordenada está rotacionado? Ele vai no 4016. Está com o número 69 lá dentro. 69 não está rotacionado. Então ele está no sistema normal do G17. Tá? Aí a próxima pergunta. Em que posição deve ficar o eixo B giratório? Então, nesse movimento, qual é a posição do eixo B? Ele vai no 41, no 40.102. Vai estar no zero lá, então está posicionado no B0. Como deve ser o movimento de posicionamento? No 4001. Está lá o número 1. Isso quer dizer que ele vai fazer em G1. Se você olhar lá, o 4001 é lá em cima, ele vai fazer em G1. O 4001. Tá? Daí fala, bom, você vai fazer com G1, que é avanço programado. Com que avanço? Daí ele vai no 4009. Vem lá na tabelinha novamente, 4009. No 4009, tem lá um valor do avanço F. Tá? O valor do F. 4009 não, aqui está errado, é 4109, aqui ó. Aqui é 4109, o valor do F aqui ó. Tá? 4109, enxerguem aqui. Tá? Aí ele vai ver qual é o valor, vamos suportar 200. O avanço é de 200. 200 o quê? Tá? Então, como deve ser a palavra F? 4005. Tá? O valor está no número 94 no 4005. Tá? 94 no 4005. O que é? Avanço em milímetros por minuto. Então agora nós vimos que o avanço vai ser 200 milímetros por minuto. Tá? Que ferramenta vai executar esse movimento? Está no 4120. Qual é o número T da ferramenta? T10, está no número 10 nesse lugar aqui. Né? Qual é o giro que a ferramenta deve executar? Está no 4119, que é o valor do S. 4119 aqui, ó, o valor do S. Tá lá, vamos supor, 1000, né, no 4119. Mas o que é a palavra S? Daí você vai no 4013. Tá? No 4013 está lá se é G96 ou G97. Está lá G97, quer dizer que esse valor de 1000 é RPM. Se estivesse G96 dentro do 4013, seria velocidade de corte. A máquina ia calcular a rotação em função do diâmetro. Então,
como você deve ser o sentido de giro da palavra M. Que sentido de giro vai gerar essa ferramenta? 4113. Está lá no número 3. Está fazendo M3. Aí a máquina faz o movimento, porque ela já sabe toda essa informação aqui. Então, quem sabe tem até mais coisa que eu tenho esquecido aqui, tá? Mas só para você ter uma ideia de como é processado o movimento numa máquina comando numérico. Tudo isso aqui é número. Então isso aqui é um deslocamento em número, tá? Aí dentro do sistema de régua, tá? De leitura de régua, ela vai ver leitura direta, por exemplo, né? Na régua do eixo de leitura de posição. Conforme o motor vai deslocando, o sistema de régua vai mostrando a partir. Por isso que às vezes você referencia a máquina. Ou a máquina, quando você liga, ela já é referenciada automaticamente. Ele marca no sistema de régua do eixo um determinado valor de posicionamento e ele entende, a partir daquela posição, o quanto que está o zero que você determinou daquela posição. Ele vai fazendo as contas. Então o sistema de régua vai fazendo as contas para o posicionamento e vai comparando com o que está dentro dessa variável. Tá? Então, quando você vê a posição atual de um eixo na variável, que é determinada, 5.000 e alguma coisa, vocês vão ver na página próxima, né? Aí a gente vai perceber que vai fazer um if lá dentro. Ele vai perguntar se atingiu o valor da variável tanto, atingiu o valor de 200, daí ele faz parar o motor. Ele faz o sistema parar com precisão milesimal, tá? Então, por isso que eles fazem os posicionamentos de parada precisa, tá? Aqui é o sistema de posicionamento de eixo, tá? Então, vamos supor, da variável 5.001, o 1 e o 8 é o sistema de eixo. Então, o 1 é o X, o 2 é o Y, o 3 é o Z, o 4 é o A, o B, dependendo do fabricante. Vai determinar lá pela quantidade de eixos, eles vão batizar os eixos de 1 a 8. Então, esse sistema Fanuc é para uma máquina de até 8 eixos. Tá? Então, isso não quer dizer que você tem que usar os 8, mas você pode batizar na sua máquina, quando você aplica um comando Fanuc, a batizar os seus eixos de 1 a 8. Tá? Então, normalmente o X é 1, o Y é 2, o C é o 3. Né? Então, aqui, nesse caso dessa máquina que estamos dando como exemplo, o final 1 é o primeiro eixo X, o final 2 segundo eixo Y, o 3 terceiro eixo Z, o quarto é o eixo qualquer que seja, o quinto qualquer que seja, o sexto a mesma coisa, o sétimo e o oitavo. Numa máquina de 4 eixos, por exemplo, que a mesa é giratória, uma máquina horizontal, se ela for vertical, ela é o eixo C, no quarto eixo. E se for uma máquina horizontal, é o eixo B. Então aí vai depender disso também. Tá? Então eu tenho a posição no final do bloco. Então quando ela atinge a posição programada, né, que você vê lá na tela que ela atingiu a posição programada, é nessas variáveis do 5.001 a 5.000. Então o X vai estar na 5.001, no final do bloco, a posição programada, do sistema de coordenada do zero peça. Tá? Do 5.021, o 1 aqui é o X, o 2, 5.022 é o Y, o 3 é o Z, assim por diante, conforme a gente explicou. Seria a posição atual, pode estar a máquina desligada, pode estar em jogue, pode estar o jeito que for, num sistema de coordenada da máquina. Então, em função do zero máquina, se você vê a posição nesses eixos, ou você busca a posição, na verdade, você consegue buscar a posição atual em relação a isso. Então, quando eu dou uma ordem para a máquina fazer um movimento e ela checa o que a régua está lendo na posição atual com o que eu quero na posição atual, né, essa posição atual de agora, a régua coloca e eu vou verificar se é o que eu desejo. E aí o motor faz um if lá, se atingiu a posição no eixo X, no Y, no Z, qualquer um, ele para de funcionar, então ele leva naquela posição. Aqui a posição atual é o sistema de coordenada peça, com a máquina parada, né, o movimento em jogue e tal. Também ó, aqui o 41 é o X, o 42 é o Y, o 43 é o Z, e assim por diante. A posição em salto, também na posição em relação ao zero peça. Aqui o valor de correção da ferramenta, atuando no sistema de eixo, né?
e aqui a posição do servo motor também, tá? Então, esse aqui é um sistema que comanda, através de variáveis do sistema, os posicionamentos dos eixos. Então, vamos falar do telas FANUC de armazenamento dos valores de deslocamento ponto zero peça. Tá? Então, é a distância do zero máquina para o zero peça. Então, é da origem. Então, quando eu vou carregar uma origem, aqui vamos dar o exemplo do G54 que está aqui. Ó. Então, eu entrei lá, né, nessa tela, eu entrei em ajuste, ó, aqui, ó, ajuste, depois deslocamento de ponto zero. Então tá aqui, nós estamos na tela do deslocamento de ponto zero. Então eu tenho o básico, que isso aqui fica sempre zerado, né? Que é seria a base do sistema. Aqui G54, G55, G56, G57, G58, depois para lá começa G54P1. Nem todos têm, tá? Tem máquina que para aqui, ó. Tem só esses 6 aqui. Tem máquina que tem um adicional, que seria de G54P1 até G54P48, teria mais 48.0 aqui. Tá? O entorno normalmente é 6 eixos, 6.0 só, porque tem pouco eixo, é uma máquina simples, tal, não tem tanta, você usa 2.0 no máximo, aí tem, né, não tem muito recurso. Agora no centro de usinagem você, às vezes, esses 6 com mais 48 são 54, 54 é pouco até, tá? Eu já programei peças com mais de 300.0 numa peça só. Não era numa peça, num ciclo só. Na verdade, no Pallet tinha 300 e poucas peças. Precisava disso aí, só que a gente não pôde usar porque não tinha. Então a gente usa outros recursos. Tá? Então isso aí é outro assunto. Então o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho o primeiro eixo, que é o X, o segundo é o Y, o terceiro é o Z, o quarto eixo é o B e o quinto eixo é o eixo C. Tá? Nesse caso nosso aqui, então eu tenho uma máquina com 5 eixos. Tá? Então, quando eu carrego um valor aqui, esse valor vai ser a distância do zero máquina, que é o ponto que a máquina entende, para o zero peça. Nós já temos aula nos cursos de programação explicando isso aí. Tudo que nós falamos até agora de operação e de programação, se você não entendeu alguma coisa que a gente falou, eu não desci em detalhes, porque eu considero que isso aí é uma coisa sabida, porque quem está estudando aqui a parte avançada da programação, entende-se que a pessoa já domina o que é um corretor, o que é um preset, o que é um ponto zero. Tá? Então, se você não sabe o que é isso, vai lá nas aulas de programação, procura assistir as aulas sequenciais. É o que eu sempre digo. Eu falei na aula anterior, eu vou repetir novamente aqui. Quando eu dava curso em muitas empresas pelo Brasil, agora estão parados com o coronavírus, né? Então está tudo parado, mais de um ano nós estamos tudo parado. A gente chegava na fábrica, procurava o responsável pela usinagem, lá o gerente, diretor, o supervisor, sei lá, tinha o nome da pessoa que a gente tinha que procurar, né? E muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, o pessoal chegava para mim e falava, ó, aqui o pessoal é tudo já experiente, o pessoal já conhece programação, então procura já entrar na parte avançada, que vai ganhar tempo, a gente vai conseguir fazer um curso mais aprimorado, tal, que o pessoal já conhece, tal. Eu, pela experiência, já tinha visto isso dezenas, até centenas de vezes, né? Eu sempre respondi assim, sabe mesmo ou pensa que sabe? Né? Sabe. Olha, vamos por minha experiência, vamos começar do básico e vamos avançando. À medida que eu vou percebendo que realmente eles conhecem mesmo, aí eu vou pulando, vou dar velocidade no curso, né, pelo que eu estou vendo o nível do pessoal. Aí, ó, era batata, como sempre. O pessoal pensava que sabia. A chefia achava que o pessoal sabia, e o pessoal achava que sabia também. E, na verdade, muita coisa o pessoal deixa de saber. Então, não é que eu estou falando que você que está assistindo é uma pessoa dessa, mas para evitar isso, eu acho que é interesse até de quem está assistindo saber mais. Então, não adianta falar, não, eu já sei tudo, não quero saber de mais nada, então isso aí não preciso nem ver. Não faça isso, porque às vezes você está perdendo de uma coisinha ou outra você pegar e melhorar a sua qualificação e seu conhecimento, porque às vezes uma coisinha dessa é que pega na hora H da fábrica e você fica enroscado lá, ou faz coisa errada, ou dá besteira, ou acontece coisa que você vai ter mais trabalho
para chegar numa condição que você soubesse, faria com mais facilidade. Então, eu estou falando isso aí não é para menosprezar ninguém, sim, para que as pessoas procurem saber melhor, não tenham orgulho de falar, não, eu sei já, não preciso saber mais. Tá? Então isso aí é besteira. É melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Então, procure saber, procure assistir, procure ler, não se ache, porque aí eu até hoje, eu me considero um aprendiz, até hoje. Muitas vezes eu fui dar curso também e eu estava explicando alguma coisa na máquina, alguma coisa para alguém, mesmo na programação, a pessoa falava para mim, eu faço de outra forma. Eu falava, opa, peraí, eu só conheço essa, como é que você faz? A pessoa falava como a gente que faz, eu falo, puxa vida, aprender mais uma, eu não sabia dessa. Então a gente tem que ter humildade, não adianta a gente achar que sabe tudo e aí deixa de aprender. Eu aprendi muita coisa com quem me ensinava, muita coisa mesmo. Então a gente tem que ser maleável nisso. Tá? Dando continuidade aqui, então nós estamos numa tabela na máquina que esses valores são preenchidos de 3 formas. Tá? 3 formas. Então nós já falamos as opções que tem aqui. Então tem o G54, 55, 56, 57, 58. Ou se for mais opcionais, G54P1 até G54P48. Então tenho no mínimo 6, no máximo 54 pontos de origem 0 peça. Esses pontos de origem 0 peça são praticamente, todos têm a mesma forma de conceito de trabalho. Então vamos concentrar no G54. O que eu falar para o G54 vale para todos os outros pontos 0. Tá? Tem muita gente que pode pensar, mas por que tanto ponto 0? Se eu vou fazer uma peça, um só estaria bom. Não é assim. Tá? Num torno, tudo bem, torno é simplesinho. O que tem mais, põe um ponto 0 lá e torneia. O fresa vai lá, com ferramenta adicionada e tal. Agora no centro de usinagem, às vezes você tem vários posicionamentos da mesa, e para cada giro de mesa, de combinação de eixo e tal, cada posicionamento de frente para o fuso, você vai ter que ter um ponto de origem, ali, um sistema de coordenadas. Então se você tem lá, vamos supor, uma posição na máquina em B0, o eixo B está parado de frente para o fuso na posição de 0 grau, e o eixo A está também 0, beleza, tem um ponto 0 ali. Aí você vai ter uma outra face da peça que você tem que girar o eixo para B30 e A20. Aí é outra posição. É outra origem, né? Você usa o G56. Aí você tem uma outra posição, B90, G50, e vai virando. Com cada posição que você gira a mesa, que você coloca uma condição de um plano para a usinagem de frente para o seu fuso, quer dizer, de frente para o eixo Z, que vai penetrar e usinar, você cria um ponto 0 ali, que você vai criar um plano mapeado de coordenadas frontais e de penetração naquele ponto. Então você tem que criar uma origem de ponto 0 peça ali. Tá? Então para cada origem que você criar, vai ser um 0 peça. E para cada 0 peça, a máquina não entende onde você criou, você vai ter que dar a distância dele para o 0 máquina. Então a distância dele vai aqui. Então vamos falar só no G54, serve para os outros, tá? Então a distância do meu G54 está aqui a essa distância em X do 0 peça para o 0 máquina, que é o que a máquina entende do 0 máquina. O Y a mesma coisa e o Z a mesma coisa. O B, minha origem vai estar em B0 e em C0. Tá? Aqui o interessante é sempre manter 0, mesmo que ele seja em B30, vamos supor B30 e C20, mantém 0 aqui, sabe por quê? Porque quando eu ativar esse G54, se eu quiser mandar ele pro B30 e C20, eu teria que programar no meu programa principal B0 C0, porque se está na origem aqui, esse deslocamento, é 0 e 0. Então no meu programa, conforme eu girar o par, ele vai estar sempre B0 C0, B0 C0. Então, quando eu olhar meu programa principal, eu posso me atrapalhar em saber em que posição do eixo eu estou usinando. Agora, se eu manter sempre 0 aqui, e saber que essa distância aqui se refere a um deslocamento de B, tem que ter uma listinha do lado, né? B30 e C20,
e eu sei que essa origem está nessa posição. Então, quando eu for usinar nessa origem, no meu programa principal, o programa B30 C20. Porque eu sei que esse ponto zero está nessa condição. Daí no outro aqui está em, sei lá, B90 C0. Aí eu sei que essa condição aqui, quando eu usar o G55, está em B90 C0. Aí no meu programa principal eu vou programar B90 C0. Se eu colocar o B90 aqui, o C0 aqui, toda vez que eu for programar o G55, eu tenho que programar B0, C0. Então tudo vai ficar B0, C0 no meu programa principal. Vai dar uma confusão danada. Tá? Então, na origem, o certo é os eixos giratórios estarem sempre zerados. E você programar o giro no seu programa principal. Tá? Bom, voltando, falando do deslocamento aqui. Existem 3 formas de eu carregar esse valor aqui. A primeira, eu vim aqui digitar. Quando eu digito esses valores aqui, na verdade eles estão indo para uma variável. Ele está indo para uma variável. Já vou mostrar essa tabela de variável, porque tem todo esse campo de carregamento, então tem um batalhão de variável, uma para cada coisa, que tem uma para essa, 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 tudo individual. Tá? Então é um armário enorme. Tá? Então, é esse armário aqui, quer ver? É esse aqui, ó. Então o G54X vai aqui, ó. O Y, o Z e o B. Tá? Então quando eu carregar alguma coisa do G54, no X, aquele 315, ele vai vir nessa variável aqui, ó. Tá? O Y vai vir nessa variável aqui do G54. O Z aqui e assim para os outros pontos zero. Então, observe que o X sempre é final 1, o Y sempre é final 2, o Z sempre é final 3. Aqui é o número praticamente o eixo, primeiro eixo, segundo eixo, terceiro eixo, quarto eixo, quinto eixo, até 8 eixos. Tá? Aí começa aqui, ó, do G54 G59, aqui começa do G54 P1, vai até aqui, ó, G54 P48. Tá? Cada um tem a sua variável do sistema correspondente. Então, voltando aqui, o que eu tenho? Nós estamos falando em carregar, né? Então nós vimos aonde é carregado essa variável, esse valor na variável. No Y é a mesma coisa, no Z é a mesma coisa e tal. Então como que eu posso carregar? Primeiro vim digitar um valor aqui. Segundo, via programa. A via programa eu tenho 2 formas, através da função G10. A função G10 com L2 carrega as origens nessa área aqui. Ó. Então, se eu programa G10, L2, P1 é o G54, P2 é o G55, P3 é o G56, P4 é o G57, P5 é o G58, P6 é o G59. Tá? Então são 6.0 e nesse 6 é do P1 até o P6. Tá? Então G10, L2, P, o equivalente, vamos falar do G54, P1, aí X, o valor que eu colocar no X é o que vai vir aqui quando a máquina processar. Y, o valor que eu colocar aqui é o que vai no Y. Z o valor e B o valor que eu sempre, como eu falei, sempre a gente considera colocar o zero, para que no programa principal a gente coloque o B de giro. Tá? Então quando ele lê essa função G10, L2, P, ela vai colocar os valores na hora aqui. Se você forem lá para você testar isso aí, vai lá no MDI da máquina e digita lá G10, L2, P1, X315, Y100, Z100 e aí dá o start na máquina. Você vai ver como... E fica olhando essa tabela aqui, vai estar tudo zerado. A hora que você der start e ela lê essa frase, essa sentença, ela vai colocar esses valores aqui. Tá? Agora, se for do G54P1 ao G54P48, aí já você tem que colocar outra frase. G10 L20. P1 é o G54P1, P2 é o G54P2, P3, P3, e vai até o 48, G54P48. Então, G10, L20, P48, X tanto, Y tanto, Z tanto, ele vai carregar lá no G54P48. Isso aí via programa, tá? E eu posso também fazer atribuições para aquelas variáveis. Então eu posso colocar no meu programa variável
521 igual a tanto, variável 522 igual a tanto, caso 3 igual a tanto. Ele vai carregar esses valores do deslocamento G54 e vai aparecer naquela tela, vai aparecer nessa tela os valores que eu coloquei no meu programa através daquelas variáveis. Tá? Aí você vai falar assim, mas para que serve isso aqui? Vamos supor que eu queira fazer uma checagem de valor, ou carregar via valor via programa, ou alguma coisa que mais para frente nos exemplos de programa nós vamos ter, aí vocês vão ver como é interessante a aplicação de variáveis do sistema nos nossos programas. Tá? Aqui é num comando OI, né? Eu entro em ajuste, offset, né, lá no meu painel, que tem o menu principal no painel, e aí seleciono o work, daí vou ter os pontos zero aqui, ó, G54, aí vou correndo para a direita aqui, vou ter o mesmo que tem no outro lá, só que está num outro formato aqui, mas é a mesma coisa, tá? Então aqui o G54, a distância desse G54 para o zero máquina, ó, menos 280, 80 em Y, 85Z e tal. Na prática, isso aqui dá tudo número quebradinho, viu? Isso aqui é o ajuste da origem. Isso aqui não dá número redondo, assim, que nós estamos fazendo de exemplo. Dá aí 280, 324, aqui dá 80, 112, ou 79, 826, aqui dá 84, 915 e tal. Sempre tem coisas assim, esse bruto aqui, tá? Então, quando você faz o projeto do dispositivo, você coloca a peça no seu dispositivo lá, vamos supor, se for normalmente é feito em cores diferentes, e a peça vai ter uma cor diferente lá numa das vistas do seu dispositivo, vai ter a peça montada nele, vai ter a peça lá em amarelinho, por exemplo, né? E aí você vai ter o ponto de origem do sistema de coordenadas zero peça naquela face, por exemplo, né? E vai ter também o pallet da máquina, o dispositivo montado em cima do pallet, né? E vai ter o zero máquina lá no pallet, lá um pontinho lá que você vai identificar que é o zero máquina, que o pallet está desenhado em outra cor. Aí você, através do seu desenho por exemplo, em AutoCAD, né, que seja lá em 3D ou, né, SolidWorks, que seja, você vai pegar as medidas do seu dispositivo do zero peça para o zero máquina, a máquina montada. Então, isso aí seria um valor teórico. Aí no seu primeiro programa você coloca esses valores teóricos, como está aqui, por exemplo. E aí, quando você for montar a peça, você vai observar, você vai zerar aquele ponto e vai ir ajustando esses valores aqui. Você não pode ir usando de cara assim. E depois dessa medição aqui ainda ajustada, passando o relógio no ponto zero da peça lá tal, você faz a primeira usinagem, depois tem um ajuste mais fino ainda, que é o ajuste de uma posição mais exata, né? Ao princípio, a primeira usinagem, ela vai sair pode sair um pouquinho fora, porque o relógio às vezes pode dar alguma diferença de medida com pressão de ferramenta, de usinagem e tal, né? Fixação da peça. Então são 3 fases para você zerar esse número aqui. A primeira é você olhar de forma teórica que o seu projeto deu de distância. A segunda é você fazer um ajuste através de relógios, passando o relógio na peça, tá? E vai ajustar isso aqui mais próximo. E na terceira, depois de feita a medida na primeira usinagem, daí você vem e dá aquele tapinha final. Tá legal? Bom, aqui nós já falamos, então eu tenho aqui os eixos, né? Tenho essa tabelinha, é muito interessante. É bom até você ter ela aí, dar um print nessa página aqui e imprima ela, porque ela é interessante para você fazer programa, né? Você tem os pontos zero peça e as variáveis do sistema para cada eixo, para cada ponto, né? Vamos em frente? Então, não percam a continuação deste assunto na aula 5 do 11. Operadores comparativos, desvios condicionais e incondicionais, desvio de repetição, é fazer aqueles loop, né? Ver como é que você consegue fazer o loop aí, às vezes com uma sentença ou duas, você fazer 100 furos numa peça com 3 sentenças, né? Usando os variáveis parametrizados do sistema CNC, vai de 144. Então aqui vai ser muito legal, vai ter aqueles desvios, o go-to e tal,
e repetição, aquele negócio de ficar fazendo loop. Você fazer, por exemplo, 100 furos com 3 sentenças de programa, tá? Então vai ser muito interessante, não percam. Se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações de novas aulas. Não perca o nosso próximo vídeo. Aqui no canto inferior, você olhando de frente do seu lado direito, tem um símbolozinho aí de inscreva-se. Se você clicar aí, você já vai automaticamente se inscrever. Depois é só clicar no sininho para poder receber as notificações. Cada vez que a gente lançar qualquer vídeo, vai o aviso para você, vai o vídeo para você ter a opção de assistir ou não. E para você assistir às aulas anteriores, se você entrar no site www.cnctecnologia.com.br/canal.htm, vai abrir uma página assim com as capinhas das aulas. Você pode escolher a aula, né? Observo que as aulas de cada curso elas têm um número sequencial, não estão nos números sequenciais dos vídeos, está tudo mesclado, mas as aulas de cada curso são sequenciais, tá? Então você pode procurar na sequência de aula 1, depois você procura para a aula 2, qual vídeo é, aula 3 e vai seguindo, tá? Para cada tipo de curso, temos curso de apalpador, curso de programação CNC, Fanuc, Siemens, curso de operação CNC, Fanuc, Siemens, o apalpador é Fanuc, Siemens, temos curso de processo de fabricação e outros cursos e outros vídeos interessantes, não é curso, mas como construir uma piscina, como instalar interruptores, uma aulinha aqui de eletricidade residencial, né? Tem um outro vídeo de como instalar tomadas e assim por diante, tá? Alguma coisa sobre a profissão aqui, o que vocês devem saber para ser um bom operador e assim por diante, tá? Então você pode escolher o vídeo para assistir. Assista até o fim, porque é um pouquinho que você perde, às vezes é um assunto que possa te interessar. Lembre-se que vídeo não tem tempo, às vezes pode falar, não, mas é muito demorado. Dica é uma coisa, então se for para dar uma dica, em 5 minutos faz um vídeo e dá uma dica. Agora a aula, ela tem que ser explicada, tem que ser detalhada, então ela acaba sendo demorada mesmo, tá? Então se você quer aprender mesmo, né, você tem que achar tempo para assistir. Se você tiver interesse nos livros, você viu algumas propagandas dos livros, você quiser mais detalhes sobre o conteúdo, você entra nesse site www.cnctecnologia.com.br, clicando na capa do livro vai abrir o conteúdo detalhado, você vai ver o que tem lá, se te interessa ou não, tá? Nós recebemos ou por Pix ou por boleto, tá? Qualquer contato você faz mandando seu endereço, seus dados pelo WhatsApp aí que a gente tem mostrado em cada página dos vídeos, tá bom? Muito obrigado pela audiência e um abraço a todos. E aí, pessoal, gostaram do vídeo de hoje? Se gostaram, dá um clique aí no curtir, né? E se não se inscreveram, se inscrevam e clica no sininho também para poderem receber todas as nossas programações aí, todos os nossos vídeos que pode ser útil para você. Divulga aí nas redes sociais, com os amigos, na escola, no trabalho. Quem sabe possa ser mais importante para outras pessoas também. Quem sabe você acha que para você já não serve mais, mas para outros pode ser útil, tá bom? Um abraço aí, muito obrigado aí pela audiência. Isso aí incentiva a gente a manter esse trabalho voluntário aí, tá bom? Abração.